Bom dia, amados! Estamos começando o nosso devocional diário. Hoje, quem trará a reflexão para nós será a pastora Bárbara. Pare uns minutinhos desse momento para ouvir o que Deus tem para você nesse dia. Bom dia, amados. Aqui é a pastora Bárbara. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Estamos no terceiro dia da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. O alicerce sólido, fé. Base sólida, alicerce profundo. Nesse primeiro fundamento da construção, veremos dois alicerces da obra: fé, salvação. O devocional de hoje será sobre fé histórica. A fé é uma manifestação concebida e contestada ao mesmo tempo, em razão das suas múltiplas origens que derivam de pensamentos e manifestações diversas, baseada em filosofias, ideologias, culturas e religiões. Portanto, é difícil de ser conceituada e por isso mesmo é polêmica e até inacessível. Para que a verdadeira fé genuína que vem de Deus entre na nossa vida, precisamos primeiro compreendê-la. A fé histórica é um agente interior que promove estímulos indispensáveis e necessários às diversas conquistas do homem, subentendida como força de vontade, amor próprio, autossuficiência, pensamento positivo, determinação, ideal, desejo de vencer, criatividade, etc. Existem outras variantes pelas quais a fé se manifesta, principalmente quando se observa o desejo desconhecido, estimulado pelos desvios impostos até pela religião, que leva alguns ao fanatismo cego, ao misticismo e à superstição através de uma forte dose de dogmatismo, conjunto dos preceitos de caráter incontestável segundo a teologia, tão materialista em manifestações exteriores de liturgias repetitivas, ritual formal e elaborado, vazias e enfadonhas, diferenciadas a uma crença insubsistente, ainda que falando de Deus, mas excluindo tantos necessitados espiritualmente. É a crise de fé profetizada por Jesus Cristo para o tempo presente. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. A forte expressão tratada pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, quando se refere à fé temporal, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se cremos só para esta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Alerta-nos que a temporalidade do homem deve ser colocada de lado e se voltar para a busca de uma vida eterna em Jesus Cristo. Não apenas Paulo, mas o próprio Senhor Jesus censurou os religiosos da época, quanto à forma exterior de conduzir a fé ou expressá-la, quando valorizavam extremamente os ritos e tudo o que era material e que, enfim, definia obras como meio de salvação. Resumindo, a fé histórica é temporal, baseia-se ou tem a sua origem no homem, cujos conceitos podem ser falíveis por uma falta de uma base sólida, sem um projeto definido, enquanto que a fé profética tem a sua origem no Deus Pai Criador, cujo objetivo é a eternidade na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Amanhã abordaremos um pouco mais sobre a fé profética que Deus quer gerar no nosso coração. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado.
pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 16. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, porque escolhemos crer nas tuas promessas e a não andarmos e nem sermos guiados por aquilo que vemos. Mas nós somos a igreja vencedora de Jesus, que decide ser direcionada, conduzida pela fé. Porque o Senhor nos chamou para sermos pessoas de fé, e não apenas para nós mesmos, mas para abençoarmos outros que estão à nossa volta. E que possamos hoje começar a exercitar a nossa fé, para que o nosso estilo de vida seja inspirador para alguém também. E que todos que desfrutam dessa reflexão nessa manhã sejam visitados e abençoados pelo Senhor. E que a fé genuína e verdadeira seja acrescentada em cada coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Por hoje fico por aqui. Não perca a continuação dessa série. Se você quiser conversar, mande um WhatsApp para 41 99820 5651 99820 5651. Tenha um ótimo dia, cheio da presença do Espírito Santo. Participe das nossas programações. Hoje temos culto às 20 horas, será transmitido no canal da nossa igreja, 33ª Quadrangular.